Olá pessoal, tudo tranquilo? Tudo jóia? Então tá bom. Como é que vocês passaram? Os estudos, tudo tranquilo? Beleza então. Pessoal, retomando então as nossas atividades, trabalhamos no último encontro com a equação geral dos gases, P1V1T1, P2V2T2. Ela correlaciona as três variáveis do gás, né? No estado inicial e no estado final. Muito bem, agora a gente vai trabalhar com uma outra equação chamada de equação de estado, ok? A equação de estado também vai correlacionar as variáveis do gás, mas agora vai introduzir também a grandeza mol, ok? Quantidade de matéria, tá? Então, a vantagem desta equação é que você pode aplicá-la quando a quantidade do gás também for apresentada para você. A massa do gás, o volume do gás, né? A quantidade em mol do gás, ok? Então quem trabalha com essa equação foi Clapeyron, tá? O que Clapeyron fez? Ele pegou o que nós já conhecíamos, a relação PV dividido por temperatura em Kelvin, que dava um valor constante, tá? E aí ele manda a temperatura para lá, ok? Faz um tratamento matemático, né? E vai chamar essa constante de K, tá? Não vai confundir o Kelvin com o K da constante, tá? Aí ele aplica essa equação para 1 mol de gás e ele percebe que vai aparecer uma vez a constante. Para 2 mol de gás, ele percebe que o valor obtido é o dobro do anterior. 3 mol de gás, o valor obtido é o triplo do anterior. Aí ele generaliza. Ele faz esse cálculo para N mol de gás e chega que vai ser N vezes aquela constante inicial, tá? Aí ele vai chamar essa constante, que aparece sempre aqui, com seus múltiplos, de R. Então ele elabora a seguinte equação: PV, pressão do gás, vezes o volume do gás em litros, isso é super importante, você não pode esquecer, é igual a quantidade em mol do gás vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura em Kelvin, tá? É essa equação que o Clapeyron vai apresentar para você. PV nRT. Não se esqueça que a quantidade em mol, você vai pegar a massa do gás e dividir pela massa molar do gás, tá? Então eu posso substituir aqui no N massa molar. Por exemplo, CO2. Se eu pegar 88 gramas de CO2, a massa molar do CO2 é 44. Então 88 gramas de CO2 equivale a 2 mol de gás, porque vai ser 88 gramas dividido pela massa molar, que é 44. Ok? A massa molar é aquela massa que você calcula sempre pela fórmula da molécula do gás. Então CO2, 44, NH3, 17, ok? Vapor d'água, 18. Então pela fórmula você calcula, pela fórmula da molécula, você calcula a massa molar, ok? Esse valor de R que o advogado, que o Clapeyron acrescenta aqui, dá para você demonstrar utilizando uma condição específica. Se eu pegar uma certa quantidade de gás e colocar nas condições normais de temperatura e pressão, o que é isso aqui? Eu tenho 1 mol de gás, a temperatura equivale a 273 Kelvin, a pressão equivale a 760 ml de mercúrio, isso que é as condições, que são as condições normais de temperatura e pressão, tá? Sempre que eu pegar 1 mol de gás, eu vou ter um volume de 22,4 litros para esse 1 mol de gás, tá? Então, na CNTP, se eu pegar essas condições e aplicar na equação de Clapeyron, na equação de estado do gás, eu consigo calcular o R, tá? Então vamos trabalhar primeiro com a pressão em atmosfera. Então nas condições normais, a pressão vale 1 atm,
o volume de 1 mol de gás vale 22,4 litros, a quantidade em mol é 1 mol de gás, R, e a temperatura 273. Efetuando as contas, eu vou chegar no valor de 0,082 para o R. O que é essa unidade? Eu quero o R, eu passei o mol dividindo e a temperatura dividindo. Então ficou pressão em atm vezes o litro, dividido por mol vezes o Kelvin. Ok? Então, toda vez que a pressão for na atmosfera, o R tem esse valor, 0,082. E se a pressão for em milímetros, basta você pegar no lugar de 1 atm, pegar 760. Ok? Passa dividindo, né, isola o R, então vai dar que o R vale 62,3, tá? Milímetros de mercúrio agora, vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Então, o R em atm, 0,082. O R em milímetros de mercúrio, 62,3, tá? Que é a constante universal dos gases. Existe uma outra situação, chamada hipótese de Avogadro, que o Avogadro diz assim, volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de temperatura e pressão contêm a mesma quantidade de matéria. Até então não era chamada mol, tá? Mesma quantidade de matéria, que hoje nós chamamos de mol. De partículas, mesma quantidade em mol de partículas. Como é que eu demonstro isso? Vou imaginar o seguinte, eu tenho aqui um cilindro, isso aqui é um êmbolo móvel, tá? E aí esse êmbolo está equidistante, né, das extremidades. Eu vou adicionar um gás A aqui e um gás B aqui, tá? Então eu vou ter lá o volume do gás A, volume do gás B. Eu quero que esse êmbolo permaneça sempre equidistante das duas extremidades. Para que isso aconteça, o volume do A tem que ser igual ao volume do B. Porque senão, se o volume do B for maior, ele empurra o êmbolo para lá. Se o volume do A for maior, empurra o êmbolo para lá. Então, para que o êmbolo não saia, né, da distância igual das duas extremidades, o volume do A tem que ser igual ao volume do B. Tá? Temperatura. Se o A estiver mais aquecido, a partícula vibra mais, bate no êmbolo e empurra o êmbolo para lá. Se o B estiver aquecido, empurra para lá. Para que o êmbolo permaneça equidistante, a temperatura dos gases tem que ser igual. Pressão. Se a pressão do A for maior, vai colidir mais com o êmbolo, vai empurrar o êmbolo para lá. Portanto, para o êmbolo permanecer no mesmo lugar, as pressões são iguais. Tá? Conclusão. Hipótese de Avogadro. Volumes iguais de gases diferentes na mesma temperatura, na mesma pressão, apresentam a mesma quantidade em mol de gás. Por isso que o êmbolo não sai daqui. Ok? Então, a quantidade em mol permanece a mesma. Tá? Pessoal, esse conteúdo que a gente trabalhou agora é o conteúdo da equação de estado de um gás, que foi desenvolvido por Clapeyron, tá? E também a hipótese de Avogadro, que vai ser muito utilizada em exercícios, ok? O conteúdo teórico é esse, é bem simplesinho para essa aula. Espero que vocês consigam resolver todos os exercícios, tá? Fazer todas as tarefas. E até o próximo encontro. Fique com Deus, beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau, tchau.